Questão 107. Em qualquer obra de construção civil é fundamental a utilização de equipamentos de proteção industrial, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra o capacete pode durar até 5 segundos, resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. A gente estudou o impulso, tá? A gente consegue compreender esse conceito. Suponha que a aceleração da gravidade seja de 10 metros por segundo ao quadrado, que o efeito da resistência seja desprezível à força impulsiva média gerada por esse impacto, que equivale ao peso de quantos tijolos? Bom, questão 107 é uma questão muito interessante para a gente poder abordar alguns dos conteúdos que a gente vem vindo estudando, né, na parte de mecânica, né. Então, o que a gente tem? Basicamente, o tijolo vai cair de uma certa altura, vai percorrer 5 metros, vai atingir o capacete do nosso camarada. Esse tijolo tem essa massa, ele está sujeito a essa aceleração gravitacional e ele vai ficar em contato com o capacete do pedreiro por 0,5 segundos até cair no chão. A gente tem que calcular o impulso, tá? Na verdade, a gente tem que calcular o impulso, mas também não tem, né? Porque ele quer saber a força impulsiva desse impacto equivale ao peso de quantos tijolos. Ok. O que a gente sabe? A gente sabe que vamos calcular a energia, né? Vamos ver a energia desse impacto desse tijolo na cabeça desse camarada aí. Como que a gente calcula a energia? A primeira coisa é ver quais forças estão agindo no capacete dele quando ele é atingido pelo tijolo. Então é o nosso diagrama de corpo livre. Diagrama de corpo livre. DCL. Bom, você vai desenhar o seu eixo de coordenadas, né, o seu eixo Y e X, e vai fazer os vetores aqui das forças que estão atuando. A única força que vai atuar nesse sistema vai ser a força-peso para baixo. Força-peso do tijolo na cabeça dele. Tá, e então se a única força que a gente tem é a força-peso, qual vai ser a energia do impacto do tijolo? A energia potencial gravitacional, que está diretamente ligado com a força-peso. Por quê? Energia, gente, é força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo, né? Entre a força e o deslocamento. Olha só, a força está aqui na vertical. O deslocamento do tijolo está para onde? Também está aqui na vertical para baixo. Esse é o deslocamento, tá? Não coloca deslocamento no diagrama de forças não, tá? Isso daqui é só para vocês verem que está para baixo. Mas esse diagrama aqui do corpo livre, vocês colocam só as forças que estão agindo. Mas como o deslocamento também está no mesmo sentido que o peso, cosseno vai ser cosseno de zero, né? Eu já expliquei isso. E o cosseno de 0 graus é 1. Então a energia vai ser força vezes deslocamento. A força que a gente está considerando, a única que vai agir é a força-peso. E como que é a definição de força-peso? Peso. Peso igual a massa vezes gravidade. Então a gente pode substituir. Bom, e essa energia, ela precisa se conservar, não é verdade? Que a gente viu lá que a energia que o tijolo tem aqui em cima, que é totalmente potencial gravitacional, ela vai ser convertida em energia cinética, né? Quando ela chegar na cabeça aqui do nosso camarada, se a gente adotar essa altura aqui como zero, ele vai estar uma altura aqui igual a 5 metros. Então, a gente vai ter essa diferença de 5 metros. Adotando o zero na cabeça dele facilita os cálculos. Que a gente sabe, né, que é pela conservação da energia, a energia gravitacional tem que ser igual à energia cinética, que são as únicas formas de energia que a gente tem aqui nesse problema. A energia gravitacional, a gente sabe que é massa vezes gravidade vezes altura, tá? Lembrando que energia é força vezes deslocamento, a força gravitacional é mg e o deslocamento é o h. Isso aqui vai ser igual à energia cinética, que é mv quadrado sobre 2. A gente não vai importar para nós a massa, a gente pode cortar, porque passa dividindo, né? Que a gente vai chegar ao que a gravidade a gente sabe, a altura a gente sabe, a gente acha a nossa velocidade. Substituindo os valores, dessa vezes 5 vai ser igual
AV² sobre 2, que implica que V é igual a 10 metros por segundo. Que a gente sabe que está para baixo aqui, né? Que o tijolo está caindo para baixo. Então, a gente sabe que é 10 metros por segundo para baixo. Uma informação importante, né? Como a gente está buscando a nossa força impulsiva, é que o impulso, por ser a força média vezes o ΔT, e a gente lembra lá do nosso teorema do impulso e quantidade de movimento, o impulso, gente, ele é igual à variação da quantidade de movimento, portanto, o impulso vai ser igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. E vocês lembram da fórmula da quantidade de movimento? P aqui é de peso, tá? P maiúsculo. Quantidade de movimento é o ρ. Ou também, para não confundir, né, vamos chamar de Q, de quantidade. É massa vezes a velocidade. Então, o que a gente vai ter aqui na quantidade de movimento vai ser o impulso é igual à quantidade de movimento final, que é m vezes v final, menos m v inicial, tá? Porque a massa é constante. Então, a quantidade de movimento final é só vocês colocarem a velocidade final, e a quantidade de movimento inicial é só vocês colocarem a velocidade inicial. A velocidade inicial a gente sabe que é 0, o objeto ele foi abandonado, né, da certa altura, e a velocidade final a gente calculou que é 10 metros por segundo. Portanto, nosso I vale a massa do objeto, 2,5 vezes 10, igual a 25. Igual a 25. Beleza. Esse camarada aqui é o nosso impulso. E agora a gente vai utilizar essa nossa outra fórmula aqui para poder chegar na nossa força média, que é o que a gente está buscando. Tá? Então a gente sabe que o impulso é a força média vezes o ΔT. Só que a gente sabe também, que a gente já calculou, que o impulso vale 25. 25 igual a nossa força média vezes o intervalo de tempo. O intervalo de tempo é 0,5. Segue que a força média, né, passando o 0,5 dividindo, é igual a 50 newtons. Olha só que interessante. O nosso tijolo vai exercer na cabeça do nosso camarada como se fosse um peso de 50 newtons. Tá? Só que vamos calcular quanto que vale o peso de um tijolo, para a gente poder comparar, que é o que o enunciado pede. Peso, pela definição, é massa vezes gravidade. A massa é 2,5, a gravidade é 10, então o peso de um tijolo é 25 newtons. Só que a força que, devido ao impulso que vai ser feito na cabeça do nosso amigo, é o dobro disso. Resposta correta, letra A.